Oi, hoje é resenha do conto A Torre do Elefante, escrito por Robert E. Howard, do seu livro Conan o Bárbaro, livro 1, da editora Pipoca e Nanquim, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Ele havia entrado na parte da cidade reservada aos templos. Em todas as direções, seu brilho pálido reluzia à luz das estrelas. Pilares de mármores brancos como a neve, domos dourados e arcos prateados. Os santuários da estranha miríade de deuses de Zamora. Não se preocupava com eles. Sabia que a religião de Zamora, como todas as coisas do povo civilizado, era intrincada e complexa, com grande parte da essência pristina perdida em labirintos de fórmulas e rituais. Ele passara horas acocorado no pátio dos filósofos, escutando as argumentações de teólogos e professores, e acabara numa bruma de perplexidade, seguro tão somente de uma coisa, que nenhum deles era bom da cabeça. Esse é o trecho ali do começo de A Torre do Elefante, escrito por Robert E. Howard, que conta a história, obviamente, sim, de Conan o Bárbaro, ou Conan o Cimério, como é muito definido aqui em vários momentos do texto. Sim, Conan está novamente aqui numa história, só que dessa vez é um pouco diferente. Ele não é mais rei, ou ainda não é rei, isso não dá para saber. No caso aqui, nessa história, nessa aventura, ele é apenas um ladrão. E um ladrão que está querendo adquirir, furtar, uma joia muito da especial. O coração do elefante. Uma joia que se encontra na tal Torre do Elefante. Há um segredo, um grande mistério que passa por lá, porque dizem que muitos ladrões que tentam roubar o tal coração do elefante não acabam conseguindo, nunca mais se sabe deles. Provavelmente, quem tenta furtar alguma coisa lá na Torre do Elefante morre, e de maneira muito trágica. Pois não é que justamente o Conan fica interessado pela tal joia coração do elefante, falando, eu vou lá conseguir, eu manjo dos paranauês e vou roubar essa joia preciosa. Muito bem, ele vai até a região de lá de Zamora, um lugar cheio de feiticeiros e coisa e tal, e quando ele chega a invadir justamente aquela localidade lá da Torre do Elefante, já tendo pulado o primeiro muro e começando a se aproximar de um dos guardas, ele descobre que o sujeito está morto. Opa, quem matou o guarda? Pois é, há outro ladrão ali dentro, e aliás, o rei dos ladrões. E a partir daí, essa aventura solo de Conan, o ladrão, passa a ser de uma dupla de ladrões. Ele, Conan, o Cimério e mais o rei dos ladrões. Ambos juntos para conseguir roubar o coração do elefante. Agora, será que eles vão conseguir? Afinal de contas, dois ladrões podem ser muito mais eficientes do que um mero. Será que sim? Será que não? Bom, eu não vou dizer porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler essa história também sensacional de Conan o Bárbaro. Minha avaliação do texto. Pois é, já deu para perceber logo na abertura que eu estou gostando bastante dessas aventuras deste Cimério muito famoso. Sim, essa coletânea de Conan o Bárbaro, do Robert E. Howard, tem histórias sensacionais, sempre inseridas, claro, no seu gênero, espada e feitiçaria, que aliás o próprio autor começou a iniciar esse tipo de história. Ele praticamente definiu tudo. Aliás, em termos de definições, daqui a pouco eu vou fazer um comentário também interessante a respeito, claro, comparando com outros autores. Mas enfim, essa nova história aqui do Conan, que já traz essa novidade bastante interessante de que ele não é um rei, é bastante instigante também, porque a gente sabe, ou pelo menos a maioria das pessoas sabe, que Conan passou por várias profissões, digamos assim, Ele foi apenas um ladrão, pirata, ladrão da água, dos mares. Também foi um rei, ou seja, ele teve várias atuações ao longo de toda a sua grande vida de aventuras. Como eu comentei no vídeo passado, eu ainda não sei direito como é que é o universo aqui das histórias do Conan. Eu não cheguei a ler muito as revistas, a famosa A Espada Selvagem de Conan. Li muitos exemplares, mas mesmo assim eu não consegui também adquirir o conhecimento de onde vive o Conan. Principalmente em termos de localidade, as fronteiras e regiões para cá e para lá. Pois eu acho principalmente que há muita coerência, ou deve haver, nas histórias aqui que o Howard acabou escrevendo para o seu grande personagem.
Enfim, mas o que eu quero dizer com tudo isso é que aqui a gente também tem um apanhado de um detalhe sobre a religião. Nesse trecho que eu li para vocês, que não é a abertura do conto, na verdade é um começo ali do segundo capítulo, nós temos considerações sobre as religiões ali daquele mundo ficcional. Por exemplo, né, o Conan crê em Kron, que é o rei dele, e que é um rei que não é benevolente com os fracos. É bem bacana. E em termos mais de religião, a gente percebe que lá no finalzinho aqui desse conto, muita coisa vai se encaixar. Principalmente daquela região ali de Zamora, é feita por feiticeiros, né? É constituída por muitos feiticeiros, seres meio estranhos. Ou seja, quando a gente chega ao final aqui desse texto, a gente tem um apanhado meio que construção daquele mundo. É bem bacana. Claro que eu não posso dizer nada, você tem que ler o texto para saber o que eu estou falando a respeito disso. Na verdade, eu finjo que estou falando algo, mas na verdade eu só estou enrolando, porque eu não posso dizer detalhe nenhum. Principalmente a respeito desse tal coração do elefante, que é justamente a joia que os dois ladrões agora estão indo atrás. E aí sim vale dizer como é que é a estrutura aqui desse conto do Howard. Na verdade, antes dessa parte que eu li para vocês, há uma introdução que é justamente quando o Conan fica sabendo da joia, ou passa a se interessar mais por ela. Digamos que essa joia meio que já é conhecida no meio da boca, dos ouvidos, né, dos ladrões. Tanto que ele acaba topando com outro por lá, né, justamente um cara que recebeu a alcunha de rei dos ladrões, porque cada vez mais ele foi se esforçando nessa sua arte, digamos assim. Tanto que, num certo momento do texto, ele conversando com o Conan, ele acaba dizendo que muito da fama dele é por causa da tentativa de se roubar o coração do elefante. Ele precisava já de algumas coisas para conseguir esse feito, então ele já ganhou a fama por causa disso. Uma coisa foi levando a outra. E sim, depois desse primeiro capítulo, que é uma introdução, uma abertura de como o Conan se interessa por essa história, a partir daí nós temos apenas a grande aventura que é chegar até o momento, o local e o exato instante em que se pega o coração do elefante nas mãos. Sim, é uma grande de uma aventura. Claro, lembra também muita coisa que a gente viu no segundo conto, onde tínhamos lá o Conan preso dentro de uma masmorra totalmente às escuras e tentava fugir dos grandes perigos por qual ele passava por lá. Aqui é a mesma coisa também, obviamente. Para chegar até aquela joia preciosa, ele vai passar por muitos perigos. Ele e, claro, o outro ladrão. E a gente pode dizer até que é uma boa dupla, né? Enquanto o Bárbaro é o grotesco, forte, é o cara da luta ali na dupla, né? Claro, o Rei dos Ladrões é o cara inteligente, que já sabe algumas coisas. Aliás, claro, né? Ele sabe até chegar ao ponto onde está a sala que tem o coração do elefante, justamente porque, aí também a gente não sabe como, né? Ele fez uma grande pesquisa para saber quais os perigos que ele poderia passar e como ele poderia ter um certo, digamos, antídoto ou armas para poder passar pelos perigos que irá encontrar. Ou seja, se o próprio Conan não tivesse encontrado o Rei dos Ladrões ali naquela mesma noite, ele teria se dado mal e muito. Sim, num todo, essa história é até bem simplista, apenas o caminhar até o objeto de roubo. E quando se chega lá, bom, aí acontece, claro, uma certa virada aqui no texto que condiz com aquilo que eu falei sobre religiões, sobre a construção desse mundo ficcional do Conan. E isso envolve séculos e séculos, milênios e milênios também. Bom, quanto aos perigos, a gente tem aqueles vários de sempre, né? Sempre relacionado a criaturas grotescas misturado com feitiçaria. Claro que sim, a gente vai topar com um feiticeiro ao final da história, como sempre digo, né? Ele até consegue vencer algumas criaturas perigosas, vindas do sobrenatural e tudo, mas chega um certo momento que sim, ele precisa de uma dose de magia para poder se salvar, porque dali a força física não dá mais jeito. Claro que eu não vou falar nada a respeito disso, de como ele consegue a magia aqui nesse conto. Mas uma coisa que eu estava querendo dizer para vocês, eu falei lá no comecinho do texto, é que as características desse gênero, espada e feitiçaria. Vocês lembram, né? Aqui no Matado de Livros, eu já fiz a resenha desse livro aqui, ó, Espadas e Bruxas de Esteban Maroto. Foi lá no finalzinho de janeiro.
Aliás, eu já faço um convite para vocês. Sempre na última semana de todos os meses eu farei a resenha de algum livro dessa grande editora, Pipoca e Nanquim. Esse foi o primeiro livro que eles publicaram e, claro, foi a minha primeira resenha que eu fiz. Portanto, deixo o link aqui em cima para vocês darem uma conferida a respeito do que eu disse a respeito dessa obra aqui do Maroto. E no caso dessa obra aqui, esse escritor espanhol se inspirou, obviamente, no personagem Conan, do Howard, e fez as suas versões. Na verdade, ele fez uma versão se baseando no Conan, fez algo similar, né? Depois os outros dois personagens, ele foi similar ao que ele já havia criado. Ou seja, na verdade, tudo é parecido com o Conan. Claro, quando você vê as histórias aqui, você vê a mesma coisa. Um cara forte, com uma espada na mão, enfrentando grandes perigos, aventuras, algumas criaturas sobrenaturais, e é por aí. É basicamente o gênero de capa de espada e feitiçaria. Mas aqui nessas histórias aqui tem um grande elemento que até agora não apareceu nas histórias do Conan, pelo menos nesses 3 primeiros contos. Lembrando que aqui nesse livro 1 temos 7 textos do Howard. O que é que ainda não tem aqui, porque tem bastante nas histórias do Maroto? As mulheres. Vocês devem se lembrar, caso vocês já tenham visto a resenha, que em todas as aventuras desses 3 personagens do Maroto, ele sempre topa com uma beldade feminina e acaba, claro, ficando um pouco mais íntimo delas, se é que vocês me entendem. Mas aqui nas histórias do Conan isso não aconteceu. Ou seja, por enquanto Conan ainda não é um garanhão. Talvez nas histórias futuras dele ele passe a ser isso, e por isso, claro, quando o Maroto fez algo similar a ele, ele também adicionou essa característica. Ou, na verdade, tudo isso aconteceu lá nos quadrinhos, na Espada Selvagem de Conan. Isso eu ainda não sei, vou descobrir no futuro. Mas com certeza é algo curioso que já está me chamando a atenção. Ué, cadê a mulherada? E claro, né, outra grande diferença em relação aos muitos personagens que foram criados similares ao Conan é que o Cimério ele tem uma personalidade um pouco mais forte. Ele é um cara, digamos sim, muito mais interessado em ser justo. É o que acontece aqui, com certeza, nas 3 primeiras histórias. Claro, nas 2 primeiras é um rei, então o senso de justiça dele é bem forte. Aqui, nessa história onde ele é apenas um ladrão, a gente pode dizer, puxa, aquele personagem que a gente viu em 2 histórias anteriores como um cara sensato, preocupado com o seu povo, inclusive preocupado com as mulheres, né, quando elas no minimamente foram citadas nos 2 contos anteriores, justamente ele ficava preocupado com as mulheres que viviam ao seu redor. Seus inimigos diziam, vou matar as mulheres que ficam lá no seu harém. Enfim, aqui nessa história onde ele é apenas um ladrão, você pensa, puxa, ele vai roubar uma pedra preciosa, vai precisar matar um monte de gente lá no caminho. Ou seja, ele é apenas um ser vil. Não, né? Quando vai a história chegando ao final, tem um desdobramento que aí a gente percebe a grande personalidade do Conan, que é de se interessar pelas pessoas que ele cruza no seu caminho, nas suas aventuras. Obviamente que eu não posso falar exatamente nada. Aliás, não posso falar e não posso nem mostrar, porque nesse livro aqui, Conan o Bárbaro, livro 1, que a grande graça aqui dessa edição da Pipoca e Nanquim, que temos essa capa aqui que sai, capa em acetato. Todas as informações do livro saem e fica apenas a ilustração do Frank Frazetta. Mas uma imagem sensacional. E dentro nós temos também as ilustrações do Schultz. Eu esqueci o primeiro nome do Schultz. Qual é o nome dele? Mark Schultz. E temos uma ilustração dele que define aquele momento exato onde o Conan topa com o tal coração de elefante, que é uma imagem sensacional. Pena que eu não possa mostrar para vocês porque é um baita de um spoiler, mas é uma das melhores imagens que já apareceram até agora. Praticamente todos os contos têm uma média de 3, 4 ilustrações. Essa que eu estou falando agora é sensacional, uma das melhores até agora. O traço do Schultz é muito bom. E já que eu estou falando bastante em Pipoca e Nanquim, deixa eu falar, né? Dá um aviso. Semana que vem, que é a última de fevereiro, já temos garantida a resenha aqui de Canon, de Wallace Wood. Ainda não comecei a ler, mas com certeza vai ser sensacional, porque temos aqui uma definição ótima do Canon. 007, Byrne, Ethan Hunt, Archer. Não mesmo. Canon é o maioral. Pois é, uma história aqui também, uma história mais cascuda,
talvez um pouco machista para algumas pessoas que possam ler essas histórias aqui, mas há algumas considerações aqui. Por exemplo, essa: o lendário Wallace Wood não faz nenhuma concessão nessas histórias produzidas exclusivamente para os homens fardados e entregou um de seus quadrinhos mais legítimos. O que quer dizer tudo isso? Dá uma olhada na resenha que vem dos livros do Pipoque Nanquim, que vai estar lá na última semana de fevereiro. Ainda não sei o dia, portanto não vou falar aqui para vocês. Mas, voltando aqui às histórias do Conan o Bárbaro, sim, essa história aqui me superou as expectativas, porque, como eu já comentei, né, eu gostei do primeiro conto, achei sensacional. Quando eu li o segundo, eu falei, poxa, ele conseguiu superar. E esse terceiro aqui também passou um patamar acima. Por enquanto, o Robert E. Howard não está me decepcionando justamente nesse estilo, espada e feitiçaria. Óbvio, foi ele que criou, por isso que é bom. Mas não, né? Óbvio, o texto dele é que é sensacional. A tradução também do Alexandre, do Pipoque Nanquim, também é muito boa. Acho que também tem um tempero dele ali, com certeza. Isso, claro, tudo fruto das frases rebuscadas que temos aqui nessa prosa, nessa literatura aqui. Recomendo muito que vocês leiam, mesmo que você não goste desse tipo de história, porque envolve muitos elementos sobrenaturais, com criaturas meio nojentas às vezes, muita violência explícita aqui relatada nas descrições das cenas de ação, mas mesmo assim vale a pena, porque é uma boa aventura, um bom texto, você fica empolgado. Se você gosta de um filme da sessão da tarde, de aventura, com certeza vai gostar muito desse tipo aqui de histórias narradas nas aventuras de Conan o Cimério ou Conan o Bárbaro. Aliás, vocês viram, né, aquele trechinho que eu li para vocês, que eu selecionei, é justamente isso, né, o confronto, né, do pensamento de um bárbaro frente quando ele estava assistindo às sessões de pensamentos, de filosofia dos intelectuais ali daquela cidade. É uma cena muito boa também. Bom, e antes da nota, deixa eu fazer o meu jabazinho, né? Todos os livros que eu estou mostrando aqui da Pipoque Nanquim, tanto Conan o Bárbaro, como por exemplo também o Espadas e Bruxas, o Canon, não, agora que vem Espadas e Bruxas, né? Todos esses aqui, eu deixo o link aqui na descrição do vídeo para você poder adquirir através da Amazon. Lembrando, se você faz a compra através desses links, você acaba ajudando a montar livros, porque eu ganho aquela comissãozinha de vendedor. Vale muito a pena comprar, porque também, sempre, todo final de mês, temos uma resenha aqui da editora. Enfim, vamos dar a nota para A Torre do Elefante, de Robert E. Howard. Eu atribuo, óbvio, 5 asteriscos. Claro, amanhã a gente já volta para a ficção científica com Ray Bradbury, na sua coletânea A Cidade Inteira Dorme e outros contos. Aliás, o próximo conto é justamente A Cidade Inteira Dorme, que é o que dá título a este livro. E na quarta-feira que vem, obviamente, voltamos para Conan com mais uma história aqui do Cimério Bárbaro. Para quem gosta de espada e feitiçaria, sim, é o prato cheio. Mas, enquanto esses próximos vídeos não chegam, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que eu já fiz aqui em 2019, dentro do projeto Contos do Meio-Dia. E tchau!